Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais um bate-papo, mais uma aula aqui que a gente vai conversar sobre limpeza e harmonização de ambientes, liberando o fluxo da prosperidade financeira e profissional no seu ambiente. Então sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Adriana Spuldaro, sou terapeuta integrativa complementar e mentora de autodesenvolvimento humano e estou aqui para apoiar vocês nos processos de mudança, de transformação. Então, estou enviando aqui aviãozinho para os meus seguidores, para que vocês venham aqui, compartilhem, vamos apoiar e ajudar mais e mais pessoas. Então, hoje a gente vai estar falando sobre limpeza e harmonização dos ambientes. Quem já vem acompanhando aqui a tudo é energia. Nós somos energia, a gente tem a nossa energia, emoção, pensamento, sentimento. Os ambientes, eles também têm energia. Então, o que é a energia dos ambientes? É a energia das pessoas que moram naquele local, que moraram ou que trabalharam. Aqui a gente está falando profissional, né? Então, ambiente profissional. Ah, Cláudia, eu trabalho em casa, home office. Tu tem ali um ambiente profissional, então a gente precisa fazer uma limpeza também. É, eu não estou agora no meu trabalho, mas você vai ser o canal por onde vai ser limpo também o teu trabalho. Então, ali no ambiente profissional ou no ambiente residencial, tem as pessoas, o fluxo de pessoas que entram e saem ali, e elas deixam a energia delas naquele ambiente. Então, aquele ambiente, a construção física também está sob a influência das energias da memória da Terra, de tudo que aconteceu naquela Terra, muito antes da gente ir trabalhar naquele lugar, muito antes da gente morar naquele lugar, tem a influência a memória da Terra. E isso vai influenciar a construção que está ali, ou que estava ali. Então, se tinha uma casa antiga e foi demolida e depois foi construída outra casa em cima, ou outro prédio em cima, um prédio comercial, o molde holográfico energético espiritual, invisível a olho nu, vai ficar atuando naquela frequência do mundo espiritual, afetando a energia da casa ou do prédio comercial, do ambiente comercial que está ali também. Então, e as pessoas que cruzaram, que moraram ou que construíram aquele prédio, aquela casa, aquele ambiente, seja profissional ou residencial, também afeta a energia do ambiente. Então, tudo está interligado. A malha energética da Terra também afeta no ponto de cruzamento, afeta também de uma forma negativa os ambientes. Então, por exemplo, se tem um ponto de cruzamento das linhas Leis, Hartmann e Peiré. Nesse ponto de cruzamento dessas linhas vai gerar um ponto de tensão, de negatividade, aonde, por exemplo, se esse ponto está passando por cima da cabeceira da cama, ela vai gerar doenças físicas, como dores de cabeça, problemas pulmonares, enfim, né? Algumas doenças físicas. Então, hoje, a gente também vai falar um pouco mais, adentrar mais dentro das energias dos ambientes, mas também eu tô aqui com a mesa aberta, tá? Vou baixar aqui o telefone depois. Eu abri a mesa, a mandala dos dragões, e a gente vai fazer uma limpeza ao vivo para quem está presencial aí na live, vai receber essa limpeza e harmonização. Fiquem comigo, tá? Então a gente está fazendo aqui a introdução. Ai, Cláudia, eu preciso sair. Tudo bem, né? Mas depois a live vai ficar salva assim. Depois tu assiste, tá? Mas o legal é participar ao vivo. E eu vou te dizer que hoje tem surpresa aqui, porque saiu mensagem de algum mestre, o mestre da Kuan Yin, que é o Buda feminino,
Então, Buda da Iluminação Feminina, e ela vai estar trazendo uma mensagem bem legal aqui. Já abri a mesa aqui, já tirei algumas cartinhas, então muitas surpresas vêm por aí. Então, retomando, falando sobre a energia de ambiente. Então, os ambientes têm energia, elas influenciam as pessoas, as empresas também têm energia, aquele CNPJ que foi criado, também, MEI, né? Foi criado, tem a sua energia. Então, o que acontece no ambiente profissional? Muitas vezes acontece uma violação de leis espirituais, que eu já venho falando aqui há algum tempo, que são a lei do pertencimento, tudo pertence, nada nem ninguém pode ser excluído. Então, dentro do ambiente profissional, se algum funcionário foi excluído, não foi visto, não foi valorizado, isso vai afetar a dinâmica daquela empresa. Se existe uma violação de hierarquia, onde o funcionário ele acha que ele sabe mais que o seu chefe, existe uma violação de hierarquia e vai acabar afetando a energia também daquele ambiente. Como consequência disso, a empresa não vai conseguir fluir, não vai conseguir andar. Por quê? Porque talvez porque a pessoa que violou a hierarquia, o funcionário, ele não viola sozinho, ele só viola quando a outra pessoa também dá permissão. Então, são dinâmicas ocultas, tá? Então, dentro de uma empresa tem a lei do tempo e do espaço, né? Que às vezes a pessoa ela precisa ficar totalmente alinhada com o propósito dela, porque se não existe esse alinhamento, se não existe essa conexão de Wi-Fi, que ela está com isso desativado, desligado, as coisas também não vão fluir na vida da empresa e na vida dos sócios, dos proprietários daquela empresa. Tá? A mesma coisa, paralelo a isso, as pessoas que moram em casas. Então, e acaba afetando se não tem uma harmonia familiar, se o casal não está alinhado, se não tem uma harmonia entre pais e filhos, ou se a pessoa mora sozinho, se ela não está em harmonia consigo mesma, então isso vai acabar afetando, sim, direta e indiretamente, a energia do lugar onde você mora, a energia do teu trabalho e por aí vai. Então, como que eu sei que eu preciso fazer uma limpeza e uma harmonização no meu ambiente, seja ele profissional, seja ele residencial? Então, aqui tem algumas formas da gente detectar. Eu abri aqui o meu computador para não me perder aqui. A energia verde elétrica. O que é a energia verde elétrica? Quando começa a queimar muita coisa dentro de casa. Queima aparelho de som, queima rádio, TV, começa a queimar as coisas dentro de casa. Por que isso acontece? Porque existe um excesso de sobrecarga, tá? O sistema energético sutil, que é a energia verde elétrica, que está relacionado às fiações elétricas e eletrônicas, está muito sobrecarregado. Então, os aparelhos eletroeletrônicos acabam queimando, estragando dentro de casa. Então, precisa fazer uma limpeza ali. A energia vermelha elétrica, ela está relacionada à energia de fortes emoções. Então, lembrando que tudo é energia, nós somos energia, a nossa energia acaba interferindo, afetando a energia do ambiente, a gente compartilha a nossa energia negativa e positiva com os ambientes, com as pessoas, a gente absorve essas energias. Então, isso vai acabar afetando a energia do ambiente também. E o que é a energia vermelha elétrica? Fortes emoções, raiva, ódio, tristeza, depressão, dificuldades de relacionamento, baixa autoestima, a pessoa está com dificuldade de aceitar e digerir alguma situação que aconteceu na vida. Então, essas energias de fortes emoções fica grudado, fica impregnado nas paredes. Então, através dessa limpeza que a gente faz, e a gente vai fazer aqui essas limpezas ao vivo agora, né? Tô com a mesa aberta aqui, para quem tá chegando aí,
Porque muitas vezes você aluga um espaço para colocar a tua empresa, uma sala comercial, ou você vai morar numa casa, num apartamento, já morou pessoas ali. Então aquela energia tá grudada nas paredes. E o que acontece, né? Você acaba sendo influenciado por essas energias. Mas aí tu para e pensa assim, não, mas eu não sou assim. Mas por que que eu estou agindo dessa forma? E muitas vezes a gente nem para pensar em relação a isso, para se fazer essas perguntas. Porque a gente vai entrando na vibe de é normal, realmente estou cansada, estou estressada, mas às vezes tu só está absorvendo a energia do ambiente que nem sempre é tua. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento humano é muito importante. Você se conhecer, se perceber, porque daí tu sabe como que tu tá vibrando, como que tu tá mais centrada em ti mesmo e ao mesmo tempo tu consegue lidar com essas energias externas e perceber, opa, se eu tô sentindo isso, mas isso não é meu. Ah, mas aquela pessoa desencadeou isso em mim. Ah, é a culpa da pessoa. Não, não se coloque nessa posição de vítima. Nunca é sobre o outro, é sempre nós mesmos. A outra pessoa, ela só está espelhando o que a gente precisa mudar e melhorar em nós. Certo? Então, energia vermelha elétrica, as linhas Hartmann, Curry e Perret são as linhas que compõem a malha energética da Terra e que nesse ponto de cruzamento gera um ponto de tensão, gera um ponto de negatividade que acaba afetando de uma forma negativa a energia do ambiente das pessoas que moram, convivem e trabalham naquele lugar, tá? As zonas geopáticas, falhas geopáticas e gás radônio. O conjunto disso fala de memórias, memórias do que aconteceram naquele lugar muito antes daquele lugar ser o que ele é. Seja um ambiente profissional, seja um ambiente residencial, seja um prédio. E muitas vezes, quando a gente faz essas limpezas de memórias, o que aparece? Não é sempre que aparece, mas dependendo o tipo de solicitação de trabalho, às vezes aparece energia de guerras, de brigas, de assassinos, que muitas pessoas foram assassinadas, energia de grandes tragédias. Então, o que aconteceu naquele lugar ficou gravado naquele lugar, naquela memória. Então, por isso que é importante a gente fazer essas limpezas, tá? Energia de vizinhos. Então, energia de vizinhos. O que é isso? Toda e qualquer energia que vem do vizinho. Energia de inveja, de magia, aquele... O que é a magia? Não é aquele trabalho na Umbanda, não é isso. A magia é quando você fica emanando um sentimento negativo em relação a outra pessoa. Nossa, olha só, tá podendo, o cara comprou um carro novo, olha, tá roubando, né? Vendeu a casa e sei lá. Essas falas de magia, praga rogada, capaz, essa empresa não vai prosperar. Da onde? Essa pessoa tá louca, não vai ganhar dinheiro. O Brasil tá em crise, não é mesmo? Então são falas negativas que acabam afetando a energia dos ambientes, a energia dos ambientes residenciais e profissionais. E tudo isso vai afetando a energia também dos moradores, tá? Formas pensamentos negativos. O próprio nome já diz, tudo que é pensamento negativo, aquelas crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor, não vai dar certo, eu não tenho dinheiro, ai, tá tudo muito caro. Porque hoje o tema da nossa live aqui é liberação do fluxo do dinheiro no ambiente profissional. Então, olha só, pegue um papel e caneta aí, anotem. Como é que vocês vão liberar o fluxo do dinheiro na vida de vocês se vocês têm crenças negativas em relação ao dinheiro? Porque a gente aprendeu que o dinheiro é sujo, que para ter muito dinheiro tu precisa se sacrificar muito, que tu precisa trabalhar muito, que nada vem com facilidade na nossa vida. Então, procure escrever quais são as crenças limitantes que você tem do dinheiro. Porque assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então, todo mundo quer ser rico, mas o que você está fazendo no seu dia a dia, o quanto você se permite a receber esse dinheiro, né? Ou
a prosperar mais, porque às vezes, se a pessoa vem de uma família mais humilde, ela não tem permissão para prosperar, para ganhar muito dinheiro, porque senão ela tem um sentimento de não pertencimento, de não pertencer àquela família. Por quê? Porque se eu ganhar muito dinheiro, o que os meus pais vão dizer, né? Ou se eu ganhar muito dinheiro, eu tenho que dar o dinheiro para outra pessoa. Então, eu prefiro gerar dívidas, né? Para não precisar dar dinheiro para outra pessoa ou para não precisar fazer uma viagem. Então, olha só, são várias dinâmicas por trás que estão atuando que afetam a energia do dinheiro. E muitas vezes a gente não consegue ter essa conexão com a prosperidade porque existem essas dinâmicas. Aí, às vezes, a pessoa ela tem permissão para ganhar muito dinheiro, mas ela não tem permissão para trabalhar naquele lugar. Então, são dinâmicas, de novo, ocultas que afetam. Então, assim, é importante olhar para isso. E outra, a pessoa também, o que acontece às vezes sobre o dinheiro. Ah, eu ganho muito dinheiro, mas eu não, assim como o dinheiro entra, ele sai. Então, o que falta ali? Falta um posicionamento, uma postura talvez de colocar limites na organização do seu dinheiro. Ah, Cláudia, mas eu não sou contadora. Tá, mas hoje tudo bem, não é contadora, mas conta de somar e diminuir, todo mundo sabe, né? Então, o quanto você dedica um tempo realmente para cuidar do dinheiro, para verificar quanto entra de dinheiro, para verificar o quanto sai e o quanto você faz investimentos saudáveis, né? Para ter uma reserva. Porque, e a reserva que eu falo não é para quando eu ficar doente. Então, tu só vai usar o dinheiro para ficar doente. Daí, tu nunca vai conseguir guardar dinheiro. Então, aí é a intenção. Para quê? De novo, que eu falo, motivo e objetivo. Então, se você tem um objetivo claro na tua vida, o que tu quer fazer com o dinheiro e como que você vai fazer, é um caminho a ser construído, o dinheiro, as coisas começam a se movimentar na tua vida para que o dinheiro entre. Então, às vezes, eu ganho aquele salário fixo por mês, né? Como que eu vou ganhar mais dinheiro? De repente, fazendo algum extra. Vai aparecer uma oportunidade para fazer algum extra. Ou, de repente, se não é o que você gosta de trabalhar naquele trabalho, talvez vai ter insights de mudar de profissão ou investir em alguma empresa. Enfim, são várias dinâmicas. Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui também, tá? Como é que é isso para vocês? Quais são as dificuldades de vocês em relação a dinheiro? Porque são muitas crenças negativas que a gente tem em relação ao dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ah, eu vou jogar na Mega Sena para ganhar dinheiro. Gente, eu não sou contra isso, mas assim, é mais fácil ficar lá de braço cruzado, jogar na Mega Sena para ganhar dinheiro, ou é mais fácil você ir atrás e correr atrás e se movimentar para fazer, para buscar? Qual que é a satisfação maior que você tem de buscar ou de ficar esperando? Porque assim como você ganha o dinheiro através de um sorteio, assim como ele entra, sai, porque a pessoa ela não tem um cuidado com dinheiro. Uma vez eu ouvi falar, agora eu não sei dizer os números corretos, mas a grande maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena, pouquíssimas conseguiram cuidar do dinheiro e fazer ele multiplicar. O restante das pessoas, elas não tinham permissão inconscientemente para ficar com esse dinheiro, então saiu o dinheiro pela outra porta, assim como entra por uma porta, saiu pela outra, não é mesmo? Então, voltando aqui para a energia dos ambientes, então, tem memória de parede, que eu já falei, né, que é ali, então, todas as paredes, elas guardam memórias das pessoas que viveram naquele local, inclusive de pessoas
energia de falecidos de pessoas que morreram naquele local. Então, assim, uma dica que eu dou, tá? Procurem evitar ter fotografias de pessoas que morreram distribuídas pela casa, porque ali você está, como é que eu posso dizer? Você está alimentando uma energia de falecidos, porque você fica preso mentalmente àquela energia. Isso não quer dizer que é ruim ter, mas energeticamente falando, não é legal, porque você deixa de olhar para o teu agora e fazer alguma coisa com isso. Por exemplo, daqui a pouco vem um exemplo. Não sei se está ficando claro para vocês, mas a energia de falecidos atrapalha muito, porque às vezes o que acontece dentro de uma empresa, um sócio morreu, né? E ele morreu e antes de morrer teve uma discussão. Então, inconscientemente, ele foi excluído da situação e a empresa não prospera. Por quê? Porque ele precisa ser visto, esse sócio precisa ser visto, tá? Que mais aqui? E aí, então, tudo isso acaba gerando uma identidade energética no ambiente que acaba afetando a energia dos moradores, a energia, inclusive, dos animais de estimação, acaba afetando a energia da empresa, daquele local de trabalho também. Tá fazendo sentido para vocês aqui, pessoal? Sim? Então, e os ambientes também têm chakras, tá? Então, o que são os chakras? A gente tem 7 chakras principais, eles estão distribuídos ao longo da coluna vertebral, cada um está ligado a uma glândula do corpo físico que tem um nível de consciência, um arquétipo, um modelo de quando a pessoa está vibrando, modelo emocional, de como que a pessoa vibra, positivo e negativo. Então, trazendo isso para os ambientes, funciona da mesma forma, só que está localizado nos cômodos. Então, cada cômodo tem chakras. Então, quando a gente faz uma limpeza, uma harmonização, hoje até a gente pode verificar qual é o chakra do ambiente de vocês e qual a relação que ele faz com a vida de vocês, em relação a que está em desarmonia, tá? Mas uma dica que eu dou aqui também, liberando o fluxo da prosperidade financeira e profissional, provavelmente o chakra que está desalinhado na casa de vocês ou no escritório é aonde tem a cozinha. Então, é ali na cozinha que a gente tem a nutrição, é a porta de entrada para os alimentos e é a porta de entrada onde que tem o dinheiro, que a gente compra os alimentos. E paralelo a isso, né, o chakra que vem para complementar é o chakra do escritório ou do quarto dos filhos. Por quê? Porque é ali aonde a gente tem o nosso potencial de criatividade. Então, se tu tem um escritório bagunçado, como consequência disso, também a cozinha tá bagunçada, às vezes os alimentos estragam, você acaba jogando alimento fora, tem excesso de louças, de coisas, né, que estão lá paradas, obsoletas há mais de um ano. Eu sou o tipo de pessoa assim, que se eu não usei num período de um ano aquela louça ou aquela roupa ou aquele calçado, se eu não usei, eu passo para frente, eu dou ou vendo, porque a energia parada dentro de casa cria pontos de negatividade que acaba afetando a energia da casa como um todo e a energia da prosperidade. Então, se tu tem uma casa bagunçada, cheia de móveis, de bagunça, a prosperidade vai pelo ralo. Uma outra dica que eu dou também, falando de ralo de banheiro, é uma forma de você manter a prosperidade dentro de casa, isso que eu tô trazendo um pouquinho de Feng Shui, tá? É deixar a porta dos cômodos fechada
e a tampa do vaso também fechada, porque se tu deixa aberto, tudo aberto, é como se tua vida fosse um livro aberto para as pessoas que entram lá na tua casa. Então, e a gente não pode abrir para qualquer pessoa a nossa vida, né? Porque entra de novo, entra a energia de inveja, entra as formas, pensamentos negativos que as outras pessoas projetam em relação a nós, que são as magias, pragas, rogadas e maldições, e por aí vai. Então, procurem se preservar. Preserve. Que bom, Mariana, que bom. E é importante fazer isso, porque não dá uma sensação de satisfação, ai, que coisa boa, né? Conseguir limpar tudo, conseguir organizar tudo, sabe? Procura perceber, as coisas vão começar a fluir melhor, né? Porque a gente vai tirando aqueles objetos que às vezes têm memórias de pessoas falecidas. Ah, mas eu ganhei esse objeto de uma pessoa que morreu, que era muito querida. Tá, então por que que você prefere ainda manter esse objeto? Ele traz um sentimento, né? Que eu tô pegando um exemplo desse spray aqui. Mas esse objeto que você tem na sua casa traz um sentimento de dor ou de alegria? É a mesma coisa a roupa, né? Ai, mas eu gosto tanto dessa roupa, mas tu não entra na roupa, você não cabe a roupa, né? Então, qual é o sentimento que está por trás daquela roupa? Ai, mas eu não vou conseguir comprar outra roupa. Eu vou ficar essa aqui porque quando eu emagrecer, eu vou entrar ela ali. Olha a fala. Um sentimento de escassez e um sentimento de apego e de dor. Então, tudo que a gente tem na nossa casa, a gente precisa ter um sentimento de amor, de alegria. Então, que tragam boas lembranças. Por isso que daí vamos voltar à foto dos falecidos. Tudo bem, tem foto de falecidos dentro de casa, mas aquela foto, ela traz um sentimento de amor, de alegria ou de dor? Até que ponto vale a pena manter essa imagem ali, né? Não é melhor guardar a imagem no coração, né? E ter um sentimento de gratidão por ter conseguido viver todo aquele tempo junto, porque de alguma forma acaba afetando a energia do ambiente, né? Porque quando tu olha para a foto, tu vai te remeter às vezes todo aquele processo de dor do que aconteceu, do que passou. Ó, o copinho novo que eu ganhei. Entende? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Vamos lá então. Vou baixar aqui. Então nós vamos fazer, eu tô com a mesa aberta, ó, mesa mandala dos dragões. Essa aqui é uma mesa de radiestesia radiônica, onde tem essas cartinhas aqui, que tem mensagens de orientação para a gente liberar o fluxo da prosperidade do dinheiro no ambiente de você, seja ele profissional, seja ele dentro de casa, tá? Vamos lá, então? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, olharem para a mesa, se conectarem com ela aqui, se conectar com tudo aquilo que a gente conversou. Isso aí mesmo, Mari. A gente tem que, assim, tem que não, né? Não é tem que. É ter o hábito de fazer a doação. Porque eu acredito assim, quanto mais a gente doa realmente aquilo que a gente não está usando, mais depois a gente recebe. E a gente libera espaço na nossa vida, tá? Então vamos lá, vamos começar. Se conectem com a mesa aqui. Eu vou perguntar aqui para o pêndulo por onde vamos começar a nossa limpeza e harmonização de liberação de fluxo da prosperidade do dinheiro. Vou perguntar aqui por onde que vamos começar. O pêndulo se mexe sozinho, ó. Por onde vamos começar? Nós vamos começar pela a casa dos relacionamentos. Então,
como que vocês se relacionam com a liberação do fluxo da prosperidade financeira e profissional, da liberação do fluxo do dinheiro na vida de vocês. Então, aqui na casa do relacionamento, saiu, já mostro para vocês, a cartinha da estrela verde Green Star. Relacionamento, quando eu falo relacionamento, é relacionamento com a liberação do fluxo. Como que vocês se liberam com isso? Tá? Vamos ver qual que é a mensagem dessa carta aqui. A Green Star, que é a luz da vitalidade, ela diz assim, a mensagem dela. Ela nos envia um raio de cura e de energia vital que nos habilita a curarmos nós mesmos e o planeta. Ajuda a atrair prana, energia vital durante o sono. Então tem muita gente aí que está perdendo o sono, preocupada se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, preocupada com como que vai fazer para ter mais dinheiro ou para cuidar do seu dinheiro. E saiba que tudo isso, essas formas, pensamentos negativas, acaba drenando o teu sono. Porque o sono, ele é um momento de relaxamento, de deitar, dormir, relaxar, para depois deixar para o outro dia para resolver esses problemas. Então, olha só, a Green Star, ela vem trazendo essa vitalidade que foi perdida durante o sono por causa dessas preocupações relacionadas ao dinheiro. Tá? Tá fazendo sentido para vocês aí, pessoal? Então, imaginem que lá do céu, do universo, desce uma estrela do céu verde e vem passando por todo o teu campo de energia, fazendo essa limpeza, essa harmonização, trazendo mais vitalidade durante o sono, para que vocês consigam acordar mais descansados para resolver, sim, com estratégia, para cuidar do seu dinheiro, isso vai te ajudar a liberar o fluxo do dinheiro. Isso. O pêndulo parou, vamos para outra cartinha. Vamos ver qual é a próxima casa. É a casa da vida, da família. Aqui é o portal de entrada que vem através da família. Saiu um dragão, é o dragão Topaz, que é o dragão da comunicação. Olha só que lindo ele. Vamos ver o que é a mensagem dele? O que o dragão Topaz vai dizer para quais são as dinâmicas que estão por trás da liberação do dinheiro? Vamos lá. Deixa eu achar aqui a mensagem dele. O Topaz diz assim: limpa o canal de comunicação para que a mensagem possa ser entregue de forma clara e ser compreendida pelo receptor. Aumenta a clareza da nossa fala. Então, talvez nos últimos dias vocês venham sentindo dificuldade em se comunicar. Parece que vocês falam e não estão conseguindo se comunicar, ou a pessoa que está recebendo a sua fala não está conseguindo interpretar. Está havendo uma desconexão, uma falta de comunicação. E às vezes, quando a gente pega um relacionamento de casal, às vezes a mulher gasta mais ou o homem gasta mais e acabam brigando, né? Então, o que precisa fazer aqui? Um alinhamento. E essas questões de não se comunicar, de não conseguir se posicionar dentro do relacionamento de casal, dentro do relacionamento com os filhos, dentro de uma empresa, dentro da forma como você também... Aqui a comunicação, ela fala de limites, o quanto talvez você coloca limites em si mesmo,
talvez dizendo assim, não, esse mês eu fiz as contas, vou reorganizar aqui, então é como você se comunica contigo mesmo. Não, esse mês não vou fazer certas coisas, né, para organizar e para que fique mais leve e seja mais leve a liberação da entrada do fluxo do dinheiro. Tá fazendo sentido para vocês? Porque a comunicação, aqui a gente fala de chakra laríngeo, e isso talvez foi aprendido através do sistema familiar. Porque se vocês forem olhar, talvez, para os seus pais, para os seus ancestrais, é uma dinâmica que talvez se repete de geração em geração e que vocês só estão reproduzindo aquele mesmo programa, aquele mesmo sistema, aquele mesmo CD. Então, aqui o Topaz ele vem trazendo uma provocação, um convite de começar a fazer um pouquinho diferente, tá? Então, ele vem trazendo essa clareza de dizer talvez sim quando precisa dizer sim e não quando precisa dizer não, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa quer dizer não, mas diz sim, né? E isso também acaba afetando a liberação do fluxo do dinheiro. Mas também, olha só o que eu estou captando no campo aqui. A fala é a fala de escassez. Cuidem o que vocês estão falando no dia a dia de vocês. Se essa fala não tem por trás uma sensação de escassez. Então, assim, como é que vocês vão liberar o fluxo do dinheiro se vocês estão emanando através da fala falas de escassez? Tá fazendo sentido? Prestem atenção na forma como vocês se comunicam consigo mesmos, com a sua família, com as outras pessoas, se são proprietários de empresa, com os funcionários, enfim, preste atenção na forma como se comunica. Porque se você fala escassez, você vai atrair escassez. Vou esperar o pêndulo parar aqui. Então, fez a limpeza, a harmonização. Vamos ver qual que é a próxima casa. A próxima casa é a casa da sabedoria, e na casa da sabedoria, o que ela fala? Das energias que estão em torno da energia do dinheiro, que afetam na liberação ou que estão trancando essa não liberação. Então, assim, que cartinha que saiu? Saiu o Magnésio, que é o dragão do descarrego. Olha só, precisa fazer descarrego. Vamos ver o que acontece aqui, qual que é a mensagem do Magnésio, o que ele vem dizendo para nós aqui. Então, olha o quanto o campo de quem está aqui ao vivo está contaminado com energias negativas. E quando eu falo energias, falas de escassez, está contaminado com crenças limitantes. Então, olha só. O Magnésio, o dragão do descarrego, ele diz assim: libera agressão ativa ou passiva, acalma surtos e interações pacíficas. Então, olha só o que acontece, né? A gente está falando de liberação de fluxo do dinheiro, mas aqui na casa em frente, a gente iniciou a nossa mandala com a casa dos relacionamentos, onde tem a estrela verde Green Star, que é a luz da vitalidade. Então, se você perdeu a tua vitalidade no teu dia a dia, da forma como você se comunica, da forma como você se posiciona no teu dia a dia, e tu leva isso para tua noite de sono, essas preocupações, esse bolo de neve, então isso vai gerando um bolo de energias negativas que vai impedir, é como se tivesse uma barragem, né? Uma barreira que está impedindo que o fluxo do dinheiro entra na tua vida, ou que entra e sai, não consegue ficar. Entende? Então, o magnésio, ele vem acalmando, vem estimulando para que as coisas fiquem mais calmas, mais tranquilas, para que vocês consigam olhar para o dinheiro de vocês de uma forma saudável.
Pare e olhem, sentem. Provavelmente estão sentados aí onde vocês estão, né? Seja no sofá da sala ou na sua empresa. Pare e pense, né? Qual é aquele cantinho da casa que precisa ser colocado em ordem? Olhem para ao redor de vocês, onde gera aquele ponto de tensão que tu tá lá faz tempo que você tá procrastinando para fazer aquela limpeza. E talvez é ali que vocês precisam liberar o fluxo do dinheiro. Então, o magnésio, ele vem fazendo essa liberação e essa limpeza, porque, vamos combinar, quando a gente está vibrando no escassez, está estressado, está triste, está preocupado, vai gerando um monte de coisas aqui dentro, e isso acaba tendo quais sintomas físicos? Muitas vezes, aumento da pressão arterial, muitas vezes falta de ar, ataque de ansiedade. Então, são várias dinâmicas que acontecem dentro da gente, emocionalmente, mentalmente, e isso vai desencadear em doenças físicas. Vamos lá? Vamos ver qual que é a próxima cartinha para a gente ler. A próxima carta é dentro da casa da prosperidade, do prosperar, do fluir. Então saiu o Baby Orange e ele diz assim: eu sou feliz. Mas quando sai Baby, os dragões bebê, ele vem nos direcionando para um momento da nossa vida. Às vezes é no agora, às vezes é no passado. Então vou pegar um gráfico aqui para fazer a verificação de quando que ele nos mostrou que nos deixou infeliz. Algo aconteceu na nossa vida que nos deixou infeliz, né? E que isso gerou um bloqueio dentro de nós. Então, tem esse gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou pendular. Então, aqui tem vidas passadas, passado, presente e curando o adulto. Então, eu vou perguntar para o pêndulo em qual tempo que o Baby Orange está nos direcionando, para a gente verificar qual é o tempo. É no momento presente. Então, o Baby ele está trabalhando para ajudar na resolução de uma questão. Quando a gente fala momento presente, é no último ano aí, tá? Então, alguma situação que aconteceu na vida de vocês que desencadeou um processo de tristeza. Pense, tudo aconteceu quando algo aconteceu, então ficou preso lá. Vamos ver o que o Baby Orange ele vai dizer, qual que é a mensagem dele. Ele diz assim: desperta o entusiasmo, a curiosidade e a criatividade. Libera a melancolia, tédio e tristeza. Nos reconecta com a capacidade de nos divertirmos. Então, assim, ó, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um pouquinho e vamos deixar que o Baby Orange leve vocês para algum lugar aí dentro do coração de vocês, na memória de vocês. Algo aconteceu nesse período de até um ano que trouxe um pouco de tristeza na vida de vocês. E que isso acabou deixando com falta de entusiasmo, com a criatividade bloqueada, com tédio, tristeza, melancolia. Então algo aconteceu. Até gostaria que se vocês, depois quando abrissem os olhos, colocassem ali nos comentários como é que é isso para vocês. O que aconteceu na vida de vocês. Pode colocar uma palavra-chave, como, por exemplo, luto, separação, uma doença, né? O que aconteceu que fez com que vocês não tivessem mais motivação, não tivessem mais entusiasmo para viver. O que acontece? Às vezes, nas dinâmicas, às vezes tem uma perda de uma pessoa, um luto muito querido, e o que acontece? Uma parte da alma da pessoa fica, quem ficou vivo, né? Isso é muito comum acontecer. Por exemplo,
a mãe ou o pai morreu, né? O filho ou a filha ficou muito, muito, muito triste. Então, uma parte da alma da pessoa fica presa no mundo dos mortos. É como se a pessoa ainda estivesse chorando no velório, estivesse ainda no luto, por mais que esse luto já tenha passado de 2 anos. Porque um luto considerável saudável é até mais ou menos 2 anos. Acima disso, já não é mais um luto saudável. Então, o que acontece? Uma parte da alma da pessoa está no mundo dos mortos. Então, como é que vai entrar o dinheiro? Nunca. O dinheiro ele entra e sai, porque ele não tem uma utilidade, não tem uma função. O dinheiro é uma energia viva que ele precisa girar, ele precisa ir, rodar, né? A gente paga as nossas contas, a gente recebe o dinheiro, a gente investe, o dinheiro ele sempre está girando, é uma energia de vida. Então, se uma parte da nossa alma está presa nessa situação que aconteceu, o dinheiro não vai entrar, o dinheiro não vai fluir, o dinheiro entra e sai. Então, faz sentido para vocês? Então, isso acaba se tornando uma bola de neve, porque daí entra na preocupação, não consegue dormir direito, acaba contaminando o campo de energia com uma forma negativa, né? Então, como saiu Baby aqui, eu vou perguntar se precisa de mais uma carta. Precisa de mais uma carta. Vou deixar o pêndulo direcionar aqui no baralho. Vamos escolher. É ele que escolhe. Aqui. Vamos confirmar se é essa carta aqui. E a carta que saiu outro Baby, é o Baby Yellow. O Baby Yellow, ele diz assim: eu sou inteligente. Vamos perguntar qual que é o tempo. Vamos ver o que o Evandro disse. Ruptura no relacionamento. Pois então, olha só. O relacionamento, Evandro, está diretamente relacionado à energia do dinheiro, à prosperidade financeira e profissional. Por isso que quando o casal separa, eles têm que reconstruir de novo a vida. Então é como se eles tivessem quebrado, porque quebrou a instituição casamento e quebrou também o vínculo do dinheiro. Aí o que acontece? Mas a gente tá junto, né? E o dinheiro não entra e não flui. Bom, o que falta ali é um alinhamento. Então, o que é o alinhamento dentro de um relacionamento de casal? As pessoas, o casal, o homem, a mulher, ou enfim, né? Relacionamento em geral, não tô aqui para julgar relacionamento homossexual ou homem e mulher, enfim, precisa ter um alinhamento, porque às vezes o homem ou a mulher querem ganhar muito dinheiro, mas o outro puxa para trás. Não, capaz, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro. Não, os dois têm que entrar junto, alinhado, equilíbrio de troca. Então, assim, se não tá alinhado, o dinheiro não vai fluir, as coisas vai ter dívida, não vai dar. Entende? Então é importante ter esse alinhamento. Quando estão juntos e quando estão separados, bom, aí o que acontece é fazer todo um processo de término digno. Porque o que acontece? Muitas vezes os casais, eles se separam brigados, né? E daí não, porque aí entra o ego, o orgulho, o egocentrismo. Não, porque eu não vou conversar mais, porque onde já se viu, né? Ele fez aquilo, aquele outro. Então, assim, não tem um término digno. Então, se não tem um término digno, legal, que terminaram de uma forma leve, suave, o casal fica preso. Ele fica preso e eles não conseguem ir para novos relacionamentos e não conseguem fluir na prosperidade financeira e profissional. Tá fazendo sentido? Vamos ver o que a Tirza diz assim. Recentemente, encerramento de um ciclo de 14 anos no trabalho, refazendo agora a carreira. Olha que legal. Então veja como algo bom, né? Que vocês estão agora, não só a questão do relacionamento, mas ali também
o que a Tirza falou, veja como uma nova oportunidade. O ano de 2026, a soma do número 2026 dá 1. E o número 1 fala de iniciativa, de ação, de construir novos projetos, novos relacionamentos. É um de ação, porque 2025 foi o ano do 9. Então, o 9, finalização. Então, se vocês ainda não finalizaram toda aquela energia de 2025 ou de tudo antes que veio, agora é o momento de finalizar. Dia 19, agora de maio, abriu um portal. Um portal, porque normalmente as pessoas, abriu um portal 5/5, 12/12, 11/11. Pois então, esse portal não foi muito falado. Abriu um portal justamente dia 19, que é 9 mais 1 dá 10, que é a energia do 1, aonde a gente tá aqui nesse mês, a partir do dia 19, a gente já vem falando muito sobre dinheiro, mas em específico agora do dia 19 até o dia 19 do mês que vem, esse portal tá atuando para se abrir, para a gente se abrir a novas oportunidades. Então, comecem a perceber nessas novas oportunidades o que vai vir para vocês. E o que vem, às vezes, vem para fazer um teste espiritual, para ver se realmente é isso que você quer, se realmente você está alinhado à tua missão e ao teu propósito de vida, se é realmente isso que é o que eu falo, que é o motivo e o objetivo, né? Ou não. Ou vem para validar, para confirmar que esse é o caminho. Então, assim, são muitos sinais, então procurem prestar atenção aos sinais. Foi o que a Mari disse ali. Parece mentira, mas mesmo depois da separação, fiquei bem com o meu ex, consegui terminar com calma e consciência. Que bom, é isso aí. Show de bola. É isso, sabe? É terminar de uma forma tranquila. Isso não quer dizer que vocês tenham que conviver, porque às vezes é importante conviver porque tem criança pequena, né? Mas às vezes quando não tem criança pequena também não precisa conviver, mas terminou de uma forma legal, entende? E cada um segue para sua vida liberado e leve. Vamos lá então, vamos ver qual que é a mensagem do Baby Yellow, que vem falando aqui na liberação do fluxo de energia dentro da casa da prosperidade. E o Baby Yellow, vamos ver qual é o tempo que ele vem falando aqui. O Baby Yellow, ele também está no momento presente, está trabalhando para ajudar, então, na resolução dessa questão. E a mensagem do Baby Yellow é a seguinte: ele amplia a nossa capacidade de aprender coisas novas, também nos traz mais curiosidade e melhora a nossa memória. Então, olha só, se lá atrás, quando teve esses ocorridos que vocês relataram aí, talvez vocês não viram, diante do acontecimento, uma luz no fim do túnel. Talvez você não viu com um olhar de tristeza, não sei se está fazendo sentido, e talvez isso, vocês se sentiram incompetentes ou não merecedores, ou de alguma forma, diante do que aconteceu, que gerou esse trauma, foi fechada uma porta. Só que essa porta acaba impedindo, bloqueando o fluxo da liberação do dinheiro, da prosperidade financeira e profissional na vida de vocês. E quando eu falo de prosperidade financeira e profissional, talvez também tenha uma questão de gratidão, da ingratidão, de não se sentir grata pelo trabalho que tem, pela profissão que tem, porque é ali que é a porta de entrada. E vamos um pouco mais além agora, né? O trabalho, ele está a serviço da vida. Independente da profissão, a gente aprende a servir a vida através da energia da mãe. Então, assim, quando a gente tem um bom alinhamento com a energia da mãe, a gente consegue servir no trabalho com leveza. E quando fica pesado, é porque você talvez tem crenças limitantes de novo, ou você não está fazendo aquilo por vocação, só por obrigação.
tá? Então, fica a dica aqui, certo? Então, o Baby Elo, ele vem trabalhando isso, mais curiosidade, melhorando a nossa memória. Eu vou perguntar se precisa de mais uma carta. Sim, precisa de mais uma carta. Vamos ver qual que é a outra cartinha. Então, olha só, pessoal, quantas coisas que acontecem ou que aconteceram na nossa vida no passado que acaba afetando o nosso presente. E isso acaba afetando a liberação do fluxo do dinheiro, da prosperidade financeira e profissional dentro da nossa vida e dentro dos ambientes, porque a gente trabalha naquele ambiente, a gente mora naquele ambiente, então é o todo. Então, olha só, saiu o dragão da paz, que é o Azulite. Vamos ver qual que é a mensagem dele dentro da casa da prosperidade? O Azulite, ele diz assim, a mensagem dele. Ele traz calma que vem após a tempestade, períodos prolongados de tensão ou situações muito estressantes. Promove a liberação de tensão e estresse. É um sinal de que o pior já passou. Então, olha só, ele vem validar e confirmar que o pior já passou. Ok, o pior já passou, mas agora tudo que vocês têm é o dia de hoje. O que vocês precisam fazer para mudar a situação hoje? Então, peguem em relação ao dinheiro, à prosperidade financeira e profissional, anotem, né? Quais são as preocupações, quais são as crenças limitantes, o que acontece? Ah, aconteceu aquela situação. Então, como ali foi falado, questão de relacionamento, questão de trabalho, né? O que acontece? Por que você prefere, permite e precisa ainda estar naquele lugar negativo, naquele lugar de dor, naquele lugar, às vezes, talvez, de ingratidão ou se sentindo vítima daquela situação que aconteceu, enfim, né? O que acontece? Procurem perceber, né? Percebam. Então, depois dessa percepção, procurem também ver que essa percepção, então, em cima dessa percepção, vocês tomaram uma decisão negativa. Por exemplo, não vou me relacionar mais. Trocar de empresa não é legal, né? Enfim. Então, vocês estão construindo um script de vida baseado no negativo, sendo que precisa ser desmentido isso, porque não é uma verdade. São ideias mentais, sugestões mentais que foram construídas baseadas numa dor e não na realidade tal como ela é. Tá fazendo sentido? Vamos ver qual que é a próxima carta. A próxima carta, a próxima casa é a casa do sucesso. Então, o que a gente precisa fazer para obter o sucesso, para que as coisas fluam melhor nessa vida, principalmente relacionado ao dinheiro, à prosperidade financeira e profissional? Então, saiu outra cartinha, o Baby Blue, e ele diz assim: eu sou calmo, mas quando que eu perdi a minha tranquilidade? Quando? Vamos ver? Vou perguntar aqui no gráfico qual é o tempo que o Baby Blue está nos mostrando. Também é no momento presente, então, ó, tudo está relacionado a isso que vocês relataram ali, que vocês lembraram dessa situação que aconteceu. Então, tudo gira em torno dali. Então, gerou um nó energético, tá? Então, o que precisa fazer? Vocês precisam se desprender. A energia está sendo movimentada aqui ao vivo, está sendo movimentada, mas vocês também precisam ter esse comando de ação, percepção, o que eu ganho, o que eu perco estando movimentando nesse lugar, né? Uma decisão para sair dali daquele lugar e uma ação, né? Agora, a partir de agora, eu me permito fazer diferente. Então, vamos ver o que o Baby Blue diz. Ele diz assim: eu sou calmo,
a calma, a pressa e a hiperatividade da tranquilidade. Então, se vocês demoraram um tanto de tempo bloqueando o fluxo da prosperidade financeira e profissional, da liberação do dinheiro, não é magia amanhã ou daqui uma hora ser liberado. Então, precisa trabalhar a paciência, a tranquilidade, mas ao mesmo tempo construindo estratégias eficientes para que te deem mais clareza no agir e saber que você está indo naquela direção certa. Tá fazendo sentido para vocês? Então, calma que as coisas vão se organizar. Só que assim, essa calma não vai cair dos céus. As coisas vão se organizar, não vão cair do céu se você ficar de braço cruzado no sofá da casa ou na cadeira, na poltrona lá do teu trabalho. Entende? Então, você também precisa fazer um movimento. O mundo espiritual, Deus, Buda, Jesus, Krishna, enfim, os dragões aqui, eles estão dando amparo para você ir. Mas você tem que fazer. Criar estratégias. Ah, né, vou ganhar muito dinheiro. Tá, mas o dinheiro entra e sai, acontece coisas dentro de casa e daí tu faz o quê? Então, comece a cuidar, direcionar melhor o dinheiro, ver quanto entra, tá? Quanto entrou, tanto eu vou pagar as minhas contas e outro tanto eu vou guardar. Guardar para fazer uma viagem, guardar para despesas extras, enfim, tá? Faz sentido? Vamos ver se precisa de outra carta. Precisa de outra cartinha. Vamos ver qual que é a outra cartinha. Vamos lá. Essa aqui mesmo. Saiu a Pink Star, uma estrela rosa. E ela fala a mensagem conexão divina. Vamos ver qual que é a mensagem da Pink Star. Na casa do sucesso, então para ter sucesso, a gente precisa trabalhar a calma, a tranquilidade, o centramento, mas também a amorosidade. Vamos ver, vou ler aqui para vocês a mensagem da Pink Star. E ela diz assim: conexão divina, ela tem o poder de ampliar a nossa capacidade de amar incondicionalmente, que é aquilo que eu disse. Estar a serviço da vida através do trabalho, através da profissão, se alegrar com isso. Preste atenção quando você fica na posição de reclamar, cuidado. A reclamação acaba puxando para trás. Ah, Cláudia, mas tem situações que realmente a gente tem que desabafar e reclamar, tudo bem, mas cuide para não se tornar um hábito a reclamação, porque a reclamação é uma energia negativa e puxa para trás. Então, se começar a propor, não, tá, isso aconteceu, em vez de reclamar, o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer diferente? Tá? Então, a Pink Star, ela vem trabalhando esse amor incondicional, amar e estar a serviço da vida, e com isso vai afetar, sim, de alguma forma, a liberação do fluxo da prosperidade financeira e profissional e, como consequência disso, o dinheiro. E o dinheiro, ele fica e aumenta, ele multiplica com a energia do pai. Então, se tu tem um bom alinhamento com a mãe, o dinheiro entra através da mãe na profissão, mas é com um bom alinhamento com o pai que ele fica e ele multiplica. Então, aqui 2 spoilers. Se você tá brigado com a tua mãe, com o teu pai, sugiro rever esse relacionamento. Porque tá aí, às vezes, o que impede de entrar o dinheiro. E vem as críticas, os julgamentos, enfim, né? São várias dinâmicas. Bom,
A próxima casa aqui é a casa do trabalho. Então, qual é o trabalho interno que você vai precisar fazer para que isso seja liberado, né? Que você se permita entrar e prosperar. Saiu a carta Ecoportal, que é o portal da transmutação. Olha só. E o que quer dizer isso? Vamos ver? Então, a própria Mandala dos Dragões já é um portal aberto. Dia 19 abriu outro portal. Agora, aqui dentro da Mandala, abriu um portal. Então, são 3 portais abertos. Gente, essa é uma oportunidade única. Aproveite a fazer essa limpeza, essa harmonização, ter essa tomada de consciência, essa clareza para vocês começarem a fazer diferente. Porque às vezes o que acontece? Entra ano, sai ano, vocês não pararam para perceber que às vezes as coisas se repetem, se repetem, se repetem? Então, se está se repetindo na vida de vocês, é porque algo precisa ser visto, algo precisa ser revisitado, algo precisa ser mudado. Entende? Então, aí quando as pessoas não olham para isso, daí coisas maiores acontecem, né? E nem sempre são coisas boas. Então, vamos ver qual que é a mensagem do Ecoportal. O Ecoportal diz assim: encaminha as energias negativas que já não servem mais ao nosso bem maior para um outro ponto do planeta, onde é possível enviá-las para outra dimensão mais adequada. Então, fechem os olhos um pouquinho e sintam, procurem sentir que essas energias negativas, de escassez, de pensamento negativo, de angústia, de preocupação, vamos liberar isso. Vamos liberar para isso, para sair da vida de vocês, mas que também vocês tenham clareza para conseguir lidar, porque uma coisa é ela sair, mas é a coisa mais fácil ela voltar se você não prestar atenção no seu dia a dia. Porque ela volta, porque é um hábito, se tornou um hábito, é como escovar dente todo dia, como tomar banho todo dia. Então, assim, tem que prestar atenção. Eu sei que tá frio, que às vezes dá vontade de matar o banho, mas é um hábito, né? O hábito de pensar coisas negativas. E esse hábito, muitas vezes, é aprendido na família. Isso, pode abrir os olhos, foi tudo encaminhado. Vamos ver qual que é a próxima casa que a gente vai fazer a leitura. A próxima casa é a casa das bênçãos. E eu vou dizer assim, é mais que isso, é a casa da permissão. Então, saiu o dragão facilitador, que é o dragão Kei. E ele é o dragão das chaves. Vamos ver aqui, vou ler aqui a mensagem dele para vocês. Ok. Onde é que tá aqui? Vamos ver. Cadê o que? Achei. E ele diz assim: ele abre, desata nós e desbloqueia informações, portas e situações. Então, tudo aquilo que estava parado, que estava estagnado, procurem fechar os olhos e deixe que esse dragão, que é energia, vocês se permitam abrir. Abrir o coração de vocês para que essa energia entre, para que essa energia seja liberada. Então, se tudo que aconteceu, o que aconteceu lá atrás, naquele relacionamento, naquela mudança de trabalho, então, assim, vamos liberar isso. Vamos abrir novas oportunidades, porque não é sobre o outro, é sobre nós. O quanto vocês se permitem, né? Então, de novo, se vocês estão lá presos naquelas dinâmicas lá até de um ano atrás do que aconteceu, né? Então, por que vocês se permitem, preferem e precisam ainda estar ali? Por que se alimentam? Porque tem um ganho. O ganho de vitimismo, de uma posição narcisista ou de
de vingadora, porque eu quero me vingar, de agressora, qual é a dinâmica? Só que tudo isso fecha as portas internas. Então, o Ki, ele vem trabalhando a permissão. Se permitam se abrir para o novo, se abrir para que as coisas fluam de uma forma mais leve, mais calma na vida de vocês a partir de hoje, que nem eu falei. São 3 portais. A Mandala é um portal, dia 19 abriu um portal, agora de maio, e abriu outro portal aqui, que vai ajudar a encaminhar todas essas interferências energéticas negativas para aqui. É como se fosse fazer realmente uma limpeza. Abrir espaço para que o novo entre. E esse novo é um caminho a ser construído. Nada é por acaso. Não é magia, não é pirlim-pim-pim. Não é. É construção. Percepção. Vamos ver qual que é a próxima casa. A próxima casa é uma mensagem, então, da Kuan Yin, que entrou aqui. Eu vou mostrar. É uma carta neutra. Então, eu perguntei, que eu trabalho com vários oráculos aqui, e eu perguntei qual era eles, e eles me disseram, o pêndulo, então, respondeu que é a Kuan Yin, tá? Então, eu vou ver, vou confirmar, foi me soprado aqui o número da carta, vou perguntar se é o número 24, é a carta 24, é a quarta 24, é a carta 24. Vamos ver qual que é a mensagem da carta 24, Oráculo da Kuan Yin, é esse livro aqui, tem as cartinhas também. Deixa eu mostrar a cartinha para vocês do número 24. Vamos ver onde é que tá. Vou mostrar para vocês a cartinha. Como é que tá sendo para vocês aí? Quero ouvir. Tá fazendo sentido? Fala aí para mim nos comentários. Ah, que bom, Mariana. Isso aí. Ô, delícia. Vai viajar mesmo. Coisa boa. 24, vamos ver. Quem mais? Ah, quer ver que vai ser a última? Normalmente, né? A última. Ai, vamos ver aqui. Ó, vou lá na última. Não, não é a última. Ah, ali, é a antepenúltima. É essa cartinha aqui, ó. O nome da carta é Revele a Beleza do Pavão. Eu vou ler a mensagem, tá? Dessa cartinha. Vou colocar aqui na mesa. Número 24. Aqui. A beleza do pavão é estonteante, com incrível exuberância, de cores revelando-se em uma exibição graciosa e magnífica. Você também possui grande beleza, amada e amado. Dentro de você, como seu direito divino, habita um ser glorioso e divino, de bela luz, com habilidade para criar. A beleza do pavão fala a você da elevação das suas energias criativas a novos níveis de sublimidade e inspiração quando você acessa o poder do seu chakra laríngeo para a criação superior. Lembra que eu falei chakra laríngeo aqui, ó, na casa em frente da Casa da Vida? Olha só. Então, suas decisões, intenções e, particularmente, suas palavras estão ficando mais poderosas. Desfrute do uso sábio dessa crescente potência criativa para despertar a beleza do seu interior, pedindo bênção divina a todos os seus planos, projetos e palavras. Então, comecem a abençoar a vida de vocês. Em vez de reclamar, de ficar falando falas de escassez, comece a abençoar. Faz sentido? Então, a beleza do pavão é capaz de silenciar-nos com sua pura magnificência, lembrando-nos do poder da beleza genuína para nos trazer paz e harmonia interior.
Existe um impulso em seu interior para criar maior beleza em sua vida, para honrar a habilidade criativa que você tem de expressar os sublimes sentimentos que habitam o seu interior. À medida que a alma cresce espiritualmente, as energias criativas começam a elevar-se do chakra básico, localizado nos quadris e pelvis, para o chakra laríngeo, onde elas podem ser traduzidas em som e se manifestar. O que antes teria sido uma forma mais instintiva de criatividade, bela ao seu modo, torna-se inspirada e sublime, acrescentando profundidade e energia de cura às suas expressões criativas. Você pode começar a criar beleza divina por meio de suas palavras e ações. Olha só, a mandala foi em relação a isso. Você se torna uma força curativa ativa na produção da beleza divina em seu mundo. À medida que o poder do chakra laríngeo aumenta, nosso impulso de nos expressarmos de uma forma criativa singular pode tornar-se intenso. Essa criatividade é a voz da alma, desejando manifestar-se no mundo físico. O poder de sua alma está começando a fluir em suas palavras e planos. O melhor modo de usar esse poder com sabedoria é decidir que aquilo que você fala, escolhe fazer ou pretender criar estará em harmonia com a beleza divina presente em seu coração. A beleza do pavão Kuan Yin, em sua expressão graciosa, exorta-o a seguir aquilo que é verdadeiramente belo em seu coração e saber que isso trará mais livremente harmonia para o seu interior e para o mundo. Este oráculo também indica que qualquer projeto, plano ou propósito que você vem contemplando está alinhado com a sua criatividade mais elevada da alma. Não se preocupe se os detalhes não estiverem se desenrolando como você imaginou que o fariam. É sempre prudente ter clareza em suas intenções e abandonar os detalhes ao universo, de modo que possam desdobrar-se de acordo com uma visão maior que a nossa. Tudo o que você precisa fazer é ter fé e seguir a sua intuição para dar passos que você sentir que são inspirados pelo coração e ter paciência, olha, paciência, Baby Blue, né? E confiança em si mesmo no universo. Kuan Yin, a divina beleza do pavão, abençoa-os neste momento com sua compaixão e graça, ajudando-os a abandonar o medo ou a dúvida com relação à sua própria habilidade e capacidade de criar. Ou seja, na forma de música, escrita, cura, um corpo mais saudável, uma mente mais clara ou no cuidado com o dinheiro. Esses desejos dentro de você já estão em processo de criação. Não desista, mas deixe fluir. Olha, liberação. Permita que a beleza em seu interior encontre sua expressão nesse instante, amados. Está na hora da sua beleza interior brilhar, né? Faz sentido para vocês? Olha só que linda essa mensagem. Que presente a mestra Kuan Yin entrando dentro dessa mandala. É mesmo. Vamos lá? Então, vou perguntar. Só ficou, acredito que é a carta do centro, que é a preciosa, saiu a dragona do desapego. Olha, a dragona do desapego, a preciosa, que já tá falando, né? Que tem que desapegar aqui de alguns comportamentos e posturas internas para construir um mundo novo. Vamos ver qual que é a mensagem da Preciosa. A Preciosa, ela diz assim: facilita a liberação de hábitos destrutivos, principalmente da necessidade de controle, egoísmo, obsessão e possessividade. Então, hábitos destrutivos relacionados a dinheiro, relacionado a todo aquele bloqueio que impede o fluxo de fluir da prosperidade financeira e profissional, aquelas angústias, será que vai dar certo, será que não vai, de se preocupar na hora de dormir. Então, assim,
Tudo isso vem da onde? Dali, daquele acontecimento que teve há mais ou menos há um ano atrás, que isso acabou afetando a prosperidade financeira e profissional. Então, vocês precisam liberar. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem fundo aí e se conectem com esse processo de liberação. Deixa a Preciosa fazer essa liberação desses hábitos destrutivos. Se imaginem vocês liberando, saindo, desconectando, cortando, saindo do campo de energia de vocês esses hábitos. Vai ficar espaços vazios? Sim, vai, mas procurem trabalhar esses espaços vazios na construção de uma nova postura dentro de vocês, um novo hábito, seja o hábito de fazer o livro caixa, o novo hábito de parar de reclamar, né, de começar a abençoar, de ver o lado bom daquela situação ou daquela pessoa com qual você está reclamando, né? Comecem a se propor fazer algo diferente a partir de hoje. E tudo isso vai elevar o padrão vibratório de vocês e, como consequência disso, vai liberar, vai ficar mais leve para lidar com o dinheiro. Tá fazendo sentido? Vamos ver se precisa de mais uma carta. A gente já passou por todas as casas. Precisa de mais uma carta? Não, não vai precisar de mais carta. Então, a gente encerra aqui a nossa mandala. Olha só, tá tudo limpo, tudo harmonizado. Fez sentido para vocês? Como é que vocês estão sentindo? Vamos ver o que a Suzy diz ali. Abençoo o outro, mas não a mim mesma. Boa, vou começar a fazer isso para mim também. Sim, é mais fácil, né, agradar o outro e desagradar a si mesmo. Então, é o caminho de volta. É como tem, quem já viajou de avião sabe, né, que a aeromoça diz assim, coloque as máscaras primeiro em você e depois na pessoa que está ao lado. E é isso, sabe? É esse autocuidado. É questão de posicionamento. É a gente se olhar, a gente se abençoar. Porque o que é mais fácil? É mais fácil a autoagressão, é mais fácil a desvalorização. E isso nos tira do nosso lugar de origem. Tá bom? Quem mais? Alguém mais? Ó, a Mariana disse, amanhã vai fazer mais uma limpeza antes de viajar. É isso aí. Que bom. Então, que bom, Marley, muito sentido. Sempre é bom a gente estar revisitando esse lugar, porque às vezes a gente fica, minha agenda parou. Outra dica aí, agenda parou, tá? Não tá entrando trabalho. Procurem olhar para qual é o foco. Ali como a Tisa falou, uma vida só com foco no outro, redescoberto. Qual que é o foco principal? Porque às vezes tem tantas abas abertas na nossa vida que a gente acaba ficando desconectado. Então, comecem a focar. O que é a prioridade? Então, eu vou colocar toda a minha atenção ali nisso, né? Aqui é a minha prioridade. Isso não quer dizer que não vai fazer nas outras coisas, mas você vai colocar mais fichas ali, mais uma porcentagem maior naquela balança, né? Então vai colocar mais peso ali por um tempo até você conseguir focar bem para que as coisas andam de uma forma mais equilibrada e depois vão entrando nos eixos automaticamente as outras. Porque que adianta você querer ter prosperidade financeira e profissional se o teu foco não tá ali? Às vezes o foco tá em outro lugar, tá olhando para outro lugar. Ah, mas aqui não consigo ir, tá? Então só precisa ajustar a lente. Tá fazendo sentido? Então tá. Eu acho que até a gente já passou do horário, achei que a gente ia cair. Que horas são? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Sim ou não? Não tá entrando aqui. Ah, que bom, Vale de Cambará. Muito bom, então.
Então é isso. Desejo a vocês uma ótima noite, uma noite abençoada. Ah, peraí que eu vou tirar uma carta aqui. Me veio um sopro agora. Um dragão guardião para entrar na mesa aqui, para ajudar vocês que vão acompanhar vocês. Depois eu tiro fotinho e posto lá no feed, tá? Vamos lá? Vamos ver aqui qual que vai ser o dragão que vai acompanhar vocês nesse processo da construção do novo. Vamos lá? Vamos ver aqui qual vai ser o dragão. Vou perguntar aqui pro pêndulo, um dragão guardião que vai acompanhar nós aí. Qual que é a mensagem dele? Saiu o Gold Dragon, que é o dragão da sabedoria. Olha que lindo. Tudo que a gente precisa é sabedoria, né? Para lidar com o dinheiro. Daí a mensagem dele diz assim: venho guiá-lo no caminho da prosperidade. Ajudo você a acessar a sua sabedoria interna para que possa realizar os seus sonhos. Olha que lindo, mas que perfeição esse universo. Eu amo esses dragões, são maravilhosos. Então, vou tirar fotinho aqui, depois logo mais posto no feed ali para vocês. E aí já dou uma dica aqui, quando entrar no feed, vocês abram a imagem lá, olhem para ele, coloquem o celular assim no coração e deixem a energia dele entrar no coração de vocês, porque é ele que vai estar aí no sopro dele, trazendo através do sopro mais apoio para vocês conseguirem ser mais sábios nas suas decisões, na liberação da sua prosperidade financeira e profissional, liberando esse fluxo do dinheiro e a forma como vocês cuidam do dinheiro e a forma como vocês interagem, tudo que foi conversado aqui, tá bom? Pensamento negativo, liberação, descarrego, sono, tá? Um beijo grande, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui. Quinta-feira que vem tem mais bate-papo e depois mais amanhã eu conto. Vou deixar vocês absorver tudo que foi conversado. Amanhã é outro dia, daí eu conto qual que vai ser o tema do nosso próximo encontro. Até mais, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.